A gente continua aqui no distrito de Ibicoã e agora vamos contar uma história de solidariedade. E para isso vai ser necessário a sua ajuda. Você que está assistindo esse vídeo, que está acompanhando, que vai acompanhar essa matéria, a gente vai precisar da sua ajuda para ajudar a Elizabeth, que mora aqui nesta casa. A Elizabeth tem 5 anos de idade. Ela nasceu com microcefalia, artrogripose, paralisia cerebral, hidrocefalia e mais recentemente foi diagnosticada com a tireoide alterada. A Elizabeth, desde cedo, foi preciso utilizar uma cadeira adaptada, feita sob medida para ela. Inclusive esta cadeira que a gente vai mostrar na matéria já está perdida para ela por conta do peso que ela ganhou e também do tamanho que ela ganhou. E vai ser para isso que nós precisamos da sua ajuda para poder ajudar a Elizabeth a adquirir esta cadeira que nós vamos mostrar na matéria. E para isso, naturalmente, é hora da solidariedade de quem acompanha esta matéria da Web TV Pequer. Vamos conhecer, portanto, a Elizabeth, sua mãe e também a sua avó. Vamos lá. Essa daqui é a Elizabeth, ela tem 5 anos de idade, portadora da síndrome congênita do Zika vírus, artrogripose, paralisia cerebral. Recentemente foi diagnosticado lisencefalia e a hidrocefalia nela. Provavelmente uma cirurgia para colocar uma válvula na cabeça e faz acompanhamentos em Fortaleza. De primeira mão, a microcefalia, apesar de ser uma doença que todo mundo já conhece, uma especialidade que todo mundo já conhece, a gente não está preparado, né? Mas a artrogripose foi uma grande surpresa, porque é uma doença que raramente existe. E como a pediatra que acompanha ela lá em Fortaleza mesmo falou, de várias crianças que nascem com essa doença, de 1.000 crianças, uma nasce, muitas nem sobrevivem até o primeiro ano. Então foi bem difícil, porque a gente não sabia de nada. Fomos estudar todo o processo para poder entender melhor o que ela precisava e todas as necessidades dela. O olhar, a expressão facial dela, nunca tive experiência nenhuma com crianças, mas a gente tem um instinto materno e sabe identificar as necessidades que ela tem. E é como eu falei, tenta fazer de tudo até descobrir. Até chegar no ponto certo dela e descobrir o que ela realmente quer. O que não é muito difícil, né? Devido a essa rotina já de praticamente 5 anos. Então a gente aprende e entende quando ela está com sede, porque basicamente tem aqueles horários, né? Da alimentação, os banhos, enfim, essa rotina toda. Então a gente conhece facilmente pelo olhar dela, devido à rotina, ou se ela está sentindo alguma dor, e até mesmo com os próprios profissionais de saúde, né? A gente está sempre ligada a entender o que ela está sentindo, porque de repente ela pode estar sentindo algo que pra gente é até desconhecido, né? Mas aí estamos sempre atentos, né? O olhar de avó, o olhar de mãe principalmente. Várias vezes. No início, né? No início a gente passeava em casa e morava no hospital. Quando ela tinha por volta de 1 ano e 8 meses, ela começou a apresentar as primeiras crises de convulsão. Até então ela não tinha, né? E a gente também não esperava. Tinha passado 1 ano e 8 meses, a Elizabeth nunca tinha apresentado uma crise de convulsão.
Apenas os probleminhas rotineiros, uma gripe, coisa do tipo. E quando ela apresentou a primeira crise de convulsão, a gente não sabia que era crise de convulsão, ela ficou muito agitada. Foi 3 meses que a gente não dormia à noite. Os refluxos, né? Era refluxo, era febre na cabeça e tremor no corpo que a gente não sabia. Aí o doutor Ivaldo foi e pediu pra gente filmar. A gente filmou, mostramos pra ele. E ele foi e disse, não, isso aqui é uma crise de convulsão, tem que tratar isso aqui. Aí foi quando ela começou a fazer o uso do Depaquene, que até então era o xarope, para controlar essas convulsões. E assim foi até os 2 anos dela. 1 ano e 8 meses, até os 2 anos. A gente vivia no hospital, tinha uma crise de convulsão, corria para o hospital. Aí daí foi aparecendo infecção, pneumonia por aspiração. Devido à convulsão, ela engasgava a comida e tinha que ir para o hospital. E assim foi. Com 2 anos e 3 meses foi que deu uma aliviada dessa ida de hospital por problemas de saúde. Elizabeth é uma criança que a gente pode se dizer que ela é bem colocada dentro da sociedade, porque a gente não esconde nada de ninguém sobre a questão da especialidade dela. É bem aberto, chegamos até a colocá-la na creche para ela ter essa interação com as outras crianças e mostramos ela, a vida passeamos dela, né? Com ela, de portas abertas, né? Mostrando para os profissionais, né? Como que aqui a Cláudia, pessoal lá da creche, sempre tem acesso a ela, as informações, acompanhamento, como que ela está, inclusive as limitações, né? Esses passeios em curto dela que paramos, né? Por conta da cadeira. Então, passamos a tarde sentada, geralmente, todo dia, né? A tarde sentada ali na calçada com ela, no colo, assim, pra a gente tentar, na medida do possível, né? Dar o melhor pra ela. O melhor que a gente tem, na condição que a gente tem, né? Mas é assim, limitado algumas coisas assim, né? Porque é necessário. A primeira cadeira de rodas adaptada que ela teve foi através de uma doação que a gente recebeu do neto da Fazenda Montenegro. E ele conheceu a Elizabeth, conheceu toda a história dela e através dele a gente conseguiu a primeira cadeira de rodas dela. Foi cerca de 1 ano atrás, antes da pandemia. Foi antes da pandemia. E a cadeira de rodas dela, devido a todos os problemas que ela tem, artrogripose e um pouco de escoliose na coluna, tem que ser sob medida, toda adaptada para ela ter conforto e não sofrer mais com os problemas que ela tem, né? Apoio para a cabeça, para os pés, do cinto de segurança, apoio na questão da lateral. Na verdade nós temos, né? A cadeirinha que é até uma cadeira simples, né? Uma cadeira adaptada, mas é uma cadeira simples, não é motorizada. Porém as pernas dela, né? Nossas pernas, na verdade, para a questão dela, das voltinhas dela. Em algumas consultas, porque alguns hospitais não têm a cadeira de roda, então sem a cadeira de rodas dela, a vida dela se limita basicamente na cama ou no colo aqui. Como pode ver, não é confortável para ela, porque o colo já está pequeno, ela é uma criança bem desenvolvida, né? A Elizabeth, ela tem esse poder, sempre a gente acaba às vezes comparando a outras crianças, mas enfim, trazendo para ela, de unir mais e mais a família, que no caso é a mãe dela, sou eu como mãe e avó, como o Evandro, né? E no início foi tudo muito surpresa, foi assim, uma enxurrada de muitas coisas, né? Julgamento por parte de pessoas, digamos assim, ignorantes acerca do assunto. E eu como avó, à primeira vista assim, claro, devido todo o tratamento, o pré-natal que a Bia fazia era tudo muito normal. Nas ultrassons não mostrava absolutamente nada. Então eu como avó eu esperava uma bebezinha saudável fisicamente, né? E até por não ter na família nenhum histórico dessa forma. E a primeira vez que eu vi ela, assim, o mundo da gente cai. Você não sabe o que fazer, mas aí aos poucos, com a ajuda de pessoas profissionais e aqueles mais próximos, você vai conseguindo entender
cada diagnóstico que a gente tem o conhecimento que já tivemos, né, é um impacto, né, porque a gente não está esperando. Você imagina muitas coisas, mas aí o médico chegar para você e falar, olha, no linguajar deles, com o jeito deles, sua neta tá assim, 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 o diagnóstico dela é esse. Então, assim, é muitos sentimentos de muitas coisas, de várias formas, mas no decorrer de todo esse tempo, Elizabeth, ela tem ensinado para nós tanta coisa, no nosso dia a dia, até enxergar outras crianças, não que a gente agisse de maneira diferente, mas ela mudou completamente a nossa rotina. Quer dizer, a nossa rotina é adaptada à da Elizabeth, não é mais a da Elizabeth, é a nossa. Então, tudo vem antes, durante e tudo pela Elizabeth. E a gente tem que lutar com os conflitos internos, né, no dia a dia. Tem momentos assim, quando ela está tendo crises, que ela tem, de vez em quando, de convulsão e outros problemas, assim. E a gente, por mais que você seja forte, tem um momento que você, né? Mas a gente se une. A gente não está só, a gente tem poucas pessoas, mas tem pessoas assim que se preocupam muito com a gente, está sempre procurando saber como é que ela está. Eu posso dizer que tem um braço direito para tudo, né? Que é o meu esposo, o Evandro. Costumamos chamar ele de tio Evandro. Quando ela ouve ele falar, ela já começa a rir, a interagir. Então, e eu tento dar, na medida do possível, o suporte para minha filha, né? É minha única filha e não é fácil para ela lidar com tudo. Foi mãe tão jovem e é uma excelente mãe. Precisa de alguém para ajudar? Precisa, todos nós precisamos. E Elizabeth mais ainda, porque é 100% dependente de nós, da mãe, da avó e do tio Evandro. Sempre falo para Bia, Elizabeth é a nossa vida, ela é o que nos move em todos os sentidos, sempre tentando fazer o melhor, não importa como, a gente vai atrás, corre atrás e tenta fazer o melhor por ela. E a gente chora às vezes, a verdade tem que ser dita, resumidamente. Porque desde que a cadeira ficou perdida, eu falei, e agora? Como que a gente vai dar umas voltinhas com ela? Como que ela vai sentar e ficar tranquila? Mas o sentimento é de amor, é um sentimento de amor. Isso aí eu acho que está estampado, além, né, da nossa visão, às vezes, não como sofrimento. Tem pessoas que veem isso, foi um fardo, é uma cruz. Não, a Elizabeth, para nós, ela veio como uma aprendizagem, ela veio para preencher muitas coisas na nossa vida e ela é a nossa vida. Tudo é em torno dela. A mãe dela luta com unhas e dentes por ela. Mas o que ela tem, o amparo de fato que ela tem, é da mãe dela, é da avó e do tio Evandro. Elizabeth, ela é a missão, né? O sentimento é de amor, de lutas, de vitórias. Acho que o maior desafio, o desafio com ela é um desafio diário. A luta diária. Mas sempre quando chega no final do dia, aquele sentimento, ufa, hoje vencemos o dia de hoje e é isso. Elizabeth é uma criança que é um pedaço de gente com um turbilhão de sentimentos que ela traz. É tudo. É amor, é força, é determinação, né? É aprendizado em todos os sentidos. Eu não sei o que seria de mim sem ela. Então, é isso.